Alienação parental está muito ligado à relação entre pais que influenciam diretamente essa criança. Costuma acontecer muito quando os pais se separam. E aí é uma informação, é como se utilizasse essa criança como moeda de troca nessa relação. Então, por exemplo, um pai se separou e essa mãe não está aceitando essa relação. E o que ela faz? Ela começa a falar, o seu pai não faz isso, o seu pai não faz aquilo, eu não quero que você vá na casa do seu pai. Se você, na casa do seu pai, se comportar com a namorada dele assim, eu não vou te ajudar no exercício de matemática. Então são coisas que podem ser diretamente ou sutilmente, tipo uma conversa dela com a secretária, com a babá em casa, falando, por que esse cara não presta, ele não me traz o... Então, assim, ela começa a utilizar essa criança como uma influência negativa desse pai para essa criança, tá? E também pode acontecer o contrário. O contrário também. O pai começar a falar mal da mãe e querer, tipo assim, quando você for na casa da sua mãe, ver com quem que ela tá falando, quer dizer, quase que investigar. E acontece muito quando é nesse inverso, essa relação de poder também. Né? Como que é essa relação de poder? Muitas vezes esse pai, ele tem um poder aquisitivo melhor, ele começa a tentar comprar essa criança como uma forma de ter essa criança, que isso faz o quê? Ele vai afetar diretamente. A criança vai voltar para a casa da mãe, chateada, começando a reclamar, na casa do meu pai eu tenho isso. Posso fazer isso, posso fazer aquilo, né? Aqui eu só tenho as obrigações. Então são formas que não são, de repente, diretas. Podem ser formas também indiretas e que podem gerar isso. Uma das coisas que eu falo muito, Bia, é que num relacionamento afetivo, não importa, né, gênero, não estou falando aqui nesse sentido, mas que se eu fiz um investimento de querer estar com você, ok, vamos casar, então a gente vai comprar o fogão, a gente vai comprar a geladeira, onde nós vamos morar, o que a gente vai ter em casa, isso é um investimento. O mesmo eu falo quando a gente pensa, vamos ter filhos, então é um investimento, a gente está sentando aqui, a gente está tendo, ou vai ser adotivo, ou vai ser biológico, enfim, a gente está decidindo isso, tá? E se por um acaso essa relação acabe, a gente também precisa ter essa relação. Ter esse planejamento. Né? Porque uma relação pode dar certo durante anos. Né? Porque as pessoas acham assim, não é para a vida toda, não deu certo. Não, uma relação pode dar certo 10 anos e ela pode continuar dando certo de outra forma. Exatamente. Né? E aí, assim, como eu posso conduzir? Vamos separar, vamos demonstrar, assim, a gente pode ter as nossas indiferenças, mas assim, vamos respeitar o nosso filho. Diferenças. As nossas diferenças na frente dos nossos filhos. Né? Eu não vou falar de você, eu não vou brigar com você na frente do meu filho, eu não vou utilizar essa criança como moeda de troca. Eu sempre trago isso, esse investimento que a gente tem que ter. Agora, assim, como funciona isso juridicamente? Né? Isso é muito importante também a gente trazer, porque isso traz consequências gravíssimas para o desenvolvimento cognitivo dessa criança, né? E até em tudo, no convívio social dela. Isso daí, pra gente, a gente pode considerar como um abuso? Podemos considerar, porque é um tipo de violência, sim. Está se utilizando psicológica, né? É um abuso psicológico. Né? Agora, é tão interessante, porque assim, o Brasil é o único país do mundo que tem a tal da lei da alienação parental, que eu acho absolutamente desnecessário. Porque assim, se existe um abuso psicológico, eu posso, dentro do código, né, existe uma qualificação, né, uma punição para o abuso psicológico. Se existe um abuso físico, existe uma punição para o abuso físico. Por que criar essa coisa da alienação parental se isso já existia de outra forma? Você tem coisas dentro do Código Civil, dentro do Código Criminal, né? Dentro do Estatuto da Criança. Dentro do Estatuto da Criança. Então, assim, às vezes eu fico pensando que quem bateu o pé para poder ter essa coisa é alguém que praticava esse tipo de jogo de poder. Exatamente. Porque o filho é dos dois, tipo assim, não tem ex-pai, não tem ex-mãe. Então, quando você acaba um casamento, você pode ter um ex-marido, você pode ter uma ex-mulher, mas o filho não. O ex-filho não. Então, assim, quem não pensa assim, não deve nem ter filhos. Porque o filho não está nessa estrutura. E é interessante que essas pessoas pensam que estão se dando bem, né? Ou desmerecer uma mãe, desmerecer um pai. Mas não tem jeito, porque esse filho vai crescer e ele pode ser enganado durante muito tempo. Mas o dia que ele souber a verdade, você vai ganhar um inimigo. Porque, assim,
minta para uma criança, porque você está investindo em ter alguém muito perigoso no futuro. Porque, assim, as crianças não se esquecem. Porque elas podem não lembrar exatamente, mas as crianças são que nem os velhinhos. Podem não lembrar de uma palavra, de um gesto, mas lembra da energia. A energia de você distorcer uma história de pai, distorcer uma história de mãe, é uma energia pesada. E assim, a criança vai lembrar, ela bem ou mal, ela tem aquelas imagens. Como quando a gente fala de um abuso sexual, você pode estar adulto, mas você lembra de flash. Você também vai lembrar de flashes quando você já tiver adolescente e tiver uma consciência de que assim, cara, meu pai não é isso tudo. Minha mãe não é isso. E também tem uma outra coisa. O pai pode ser um péssimo pai para... Quer dizer, o pai pode ser um péssimo marido. Mas não ser. Mas pode ser um bom pai. Como tem mulheres que foram péssimas mulheres e pode ser uma boa mãe. Quer dizer, fazer esse jogo, ninguém ganha, né? E a criança acaba, tipo assim, o que menos estão se importando é com a criança. É a criança. É quem vai vencer o jogo de poder. Tinha uma música do ABBA, na década de 80, que era The Loser Takes It All, que era uma música que descreve toda uma separação, dizendo que o perdedor fica sem nada, né? Sem nada. Então, eu acho que isso é muito mais a lei da alienação parental, uma grande lei para disputar poder. Eu tenho muito receio de pai e mãe que denigre assim abertamente a imagem de um pai, porque um dia aquilo foi um amor, né? Eu acho. Então, eu fico muito desconfiada e eu fico muito receiosa, porque eu já vi casos que chegaram a mim de pais falando barbaridade da mãe, e aí eu fiquei, pego ou não pego esse caso, pedi para investigar, realmente pedi. O cara já tinha casos de estupro de criança no passado, então assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que as pessoas criam de mentiras para poder ter um jogo de poder nos relacionamentos é muito pesado. Então, assim, eu só peço às pessoas que quem não tem essa visão de filho a longo prazo, independente de quem está, porque assim, alguém que vai ter um filho tem que querer ser pai independente de qualquer coisa. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Se for com aquela mulher, ok, mas poderia não ser, poderia ser até adotivo, poderia ser qualquer coisa, entendeu? Então, tem que ter essa mentalidade, porque o que eu vejo é que as crianças, não é à toa que está aumentando, mães matando bebês, matando filhos, padrastos. Gente, tem alguma coisa errada, né? Tem uma coisa muito errada. E eu acho que um dos grandes erros é uma lei que já está no código. Já tem, em vários. Exatamente. É só querer utilizar disso. Exatamente.